Bom dia, gente. Que a paz de Cristo reine em cada coração. Para você que está se perguntando, será o que é que Cléia está apontando aí na Escolinha Avivar? Eu não estou apontando nada. Nós estamos aqui em período de reforma, pintura, período de matrícula e renovação. E eu estou aqui para organizar a sala para receber as professoras amanhã. Então tem aqui um pintor, um ajudante e algumas pessoas trabalhando. Aqui no parquinho, o ano passado, eu pedi para colocar bichinhos, os casais de animais, para combinar com o tema A Vida e a Obra de Noé. Esse ano, que nós modificamos o tema, é sobre os frutos do Espírito, então eu pedi para fazer frutinhas. Frutinhas com braços, pernas, carinha, as frutas da região. Eu escolhi as frutas da região para combinar com cada valor. Para a educação infantil, eles compreendem mais por meio de gravuras. Então, eu peguei cada fruta e associei a um fruto do Espírito. Um exemplo, o amor. O amor eu associei ao morango, porque o morango é lindo e doce e combina com o amor. A paz, a banana, enfim, peguei frutos da região e coloquei assim como uma associação, uma simbologia para explicar, principalmente para a educação infantil. Então, toda a decoração da escola será de frutinhas. Eu fiz tudo em forma de rascunho e passei para a secretária do jeito que eu quero. E aqui no parquinho eu vou mostrar um pouquinho como é que tá. Ali nós temos um casal de tigre, elefante, girafa, aqui o leão e a leoa, enfim, os casais de bichinhos. Bom dia, tudo bom? Pode entrar, a secretária está aí. Então, nós estamos já organizando tudo direitinho e eu gostaria de falar mais um pouco da Avivar, da metodologia, do tema desse ano, enfim, todos os detalhes que eu sempre compartilho aqui. Mas hoje eu estou aqui para organizar uma sala separada, que eles acabaram de pintar, porque amanhã eu vou receber a equipe aqui no primeiro dia da jornada pedagógica. Então eu estou correndo contra o tempo. Se você quiser saber os detalhes, vem comigo. Em 2023, pintamos os bichinhos que entraram na Arca de Noé. Os casais de bichinhos. E aí tem que pintar tudo e reformar, porque a parede está toda danificada por conta da umidade. Então nós temos pouco tempo para muito trabalho aqui. Escolinha Avivar de Irecê, 20 anos fazendo história, testemunhando a fé, ministrando aos corações, falando do amor de Deus, impactando vidas, deixando transparecer o amor de Jesus, pregando a verdade, vivendo de fé em fé e esperando os milagres de Deus. Milagres, restauração, avivamento, bênçãos.
Recebemos tudo isso por parte do nosso Deus, o Deus vivo e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o Deus que é o Deus amigo, o Deus da Avivá.
Terminei de limpar agora uma sala e organizar. Vera, a nossa zeladora, está de férias, ela retorna amanhã, juntamente com a equipe. Então eu tive que organizar, limpar a sala. Um dia eu estava passando pano no chão e chegou alguém e disse: Cleia, você limpando o chão? E eu falei: ué, por que não? Não sou aleijada. Aí ela disse: mas você é a diretora. Eu disse: não, mas tudo bem, eu limpo o chão, eu faço tudo que for preciso no momento. E aí eu organizei agora, terminei de organizar a sala toda, separando aqui as pastinhas. E amanhã eu vou receber a equipe. Primeiramente eu quero apresentar todas elas, umas às outras, fazer a oração de abertura. Depois eu quero ler um textinho da Bíblia aqui, inspirado em 1 Coríntios 13, falando do amor. Eu quero apresentar a equipe com esse texto e quero que seja o primeiro texto de 2024 aqui na Avivar para as meninas. Então, eu estava conversando com a equipe está toda formada. E aí eu gostei muito, muito delas. E eu estava orando já, faz tempo que eu vim orando, pedindo a Deus para escolher de dedo cada professora da Avivar de 2024. Porque eu já sofri decepção no passado com algumas pessoas que agiram com falsidade, ingratidão. A minoria, a maioria, graças a Deus, as meninas, elas são ótimas, elas foram ótimas, professoras passaram na Avivar e fizeram história, deixaram marcas positivas, um exemplo lindo de amor, fé e dedicação. Mas uma outra situação, eu fiquei muito triste diante de falsidade, ingratidão, que eu valorizo tanto a amizade, eu ensino tanto sobre isso. E algumas não agiram assim com um sentimento de amizade, de reciprocidade. E eu fiquei triste, por isso eu orei muito a Deus para escolher de dedo a equipe. E eu acho que Ele escolheu. Que aconteceu um fato assim, bem interessante, eu vou te contar agora. Uma das professoras novatas, enquanto eu estava fazendo a entrevista, ela me falou: ela tem um curso de pedagogia, porém não tem experiência em sala de aula, somente em EBD, de Escola Bíblica Dominical. Mas ela começou a me contar, a falar, a responder minhas perguntas, e eu percebi o jeito amoroso e doce dela. E ela me disse assim: Cleia, eu defendi o meu TCC dentro do tema afetividade na educação infantil, que eu acho extremamente importante. E eu falei: minha querida, eu também. O meu TCC, eu defendi esse tema, afetividade na educação infantil. Porque eu falei para ela, o amor é o principal da educação e de tudo na vida. Aí eu falei para ela isso e falei assim para ela, e vou falar aqui para você. Falei: minha querida, eu sou tão doce e amorosa que eu tenho dificuldade de me relacionar com pessoas brutas, estúpidas e que gritam o tempo todo. Eu não estou falando de alguém que perde a paciência em um outro momento da vida, isso é natural no ser humano. Eu falo de gente que só fala gritando, entende? Que se expressa de forma seca, que não sabe demonstrar amor. Eu tenho dificuldade de me relacionar com pessoas assim. E eu me identifico com pessoas amáveis. E ela é doce, essa professora amável, se expressa de uma forma tão calma, deixa transmitir amor através das palavras e gestos. Aí eu falei: eu gostei muito de você. E ela disse: eu também gostei de você, Cleia, obrigada pela oportunidade, porque eu não tenho experiência. Eu disse: tudo bem, muitas pessoas já entraram aqui sem experiência, porque você só vai conseguir, você só vai ter experiência se tiver oportunidade para começar. E como na Avivar a orientação é assim detalhada, nos mínimos detalhes, eu acompanho bem de pertinho mesmo, você não vai ter dificuldade nenhuma. Você já tem experiência em EBD, você tem experiência em criança, você tem 2 filhos, ela tem um menino e uma menina. E aí ela começou a me falar da pedagogia afetiva. Eu falei para ela: olha, dentro da metodologia da Avivar tem a pedagogia afetiva, que é a pedagogia do amor, que é a metodologia usada por Jesus Cristo. Se você me falar: Cleia, isso não está escrito na Bíblia não aparece a nomenclatura, pedagogia afetiva, mas nós percebemos pelo comportamento de Cristo que ele utilizava a pedagogia do amor. Jesus se expressava com amor, doçura, calma e paciência. Algumas vezes ele repreendia com dureza, mesmo assim, a disciplina faz parte da pedagogia afetiva. Disciplina é prova de amor. Deus nos ama e Ele nos disciplina, e nós devemos disciplinar as crianças e as pessoas, mas com amor, com diálogo e com respeito.
Então, eu comecei a falar para ela da metodologia e ela conversar comigo. Eu gostei demais, abracei bem forte ela, ministrei bênção, palavra de esperança, de amor. E ela saiu muito feliz daqui e me falou que está assim, muito agradecida pela oportunidade. Eu acredito que será uma bênção. As demais que eu conversei também, assim, uma bênção, senti paz. Eu acredito que Deus escolheu de dedo, como eu pedi mesmo. Até porque 2 ou 3 meses antes, eu orando pela Avivar, Deus ministrou ao meu coração sobre mudanças. E já para me preparar, ele me disse que ele vê o futuro, ele vê lá na frente, e algumas mudanças que acontecem, nós não devemos ficar assustadas, porque ele causa alguma mudança para prevenir situações constrangedoras lá na frente. É porque eu não posso contar os detalhes, porque ele fez mudanças já na Avivar e eu não quero falar aqui os detalhes, mas ele falou para mim muito antes isso: olha, não se assuste quando acontecer isso, eu estou vendo lá na frente e quero preservar você, poupar de possíveis constrangimentos, situações assim. Então, na Avivar, Deus de fato ministra os mínimos detalhes, é impressionante. Se for uma mudança muito grande, Deus conhece a minha estrutura, sabe que eu fico assustada e choro com algumas coisas. Então, ele já me prepara ministrando os detalhes para mim do que é que ele pretende fazer, de que forma vai fazer. Então, você sabe que reforma significa mudança, não é verdade? Reforma é mudança. E Deus, ele provoca mudanças em todas as áreas e em todos os aspectos da nossa vida. Em relação ao Ministério Avivar, esses 20 anos, gente, eu não tenho palavras para falar, porque eu recebo diretamente da fonte o próprio Deus ensinando como eu devo agir, sabe, me inspirando para a metodologia, para tanta criatividade, porque a Avivar brilha, a metodologia, a criatividade, o amor, o reflexo na vida das pessoas, na vida das crianças. É lindo demais o trabalho da Avivar. E por quê? Porque Deus inspira, porque Deus aprova a metodologia, porque Deus abençoa, porque está no coração de Deus, porque foi um ministério consagrado a Deus desde antes do nascimento. Eu consagrei a Deus em 2003 e a Avivar nasceu em 2004. Eu já sabia que nasceria essa escola, porque Deus estava ministrando o sonho dele comigo. E eu me ajoelhei no pé da minha cama e consagrei a Deus a Avivar. Então, em outras palavras, eu falei: Deus, esse ministério é para glorificar o teu nome, Senhor, é para a tua obra. E aí Deus foi dando direção, recursos, usando pessoas para somar o trabalho. E hoje eu estou aqui comemorando 20 anos de história. Alguém chegou para mim e disse assim: Cleia, o povo reflete ao líder, Avivar é a sua cara. E eu disse: obrigada pela parte que me toca, porque a Avivar é uma escola que reflete o amor de Deus, né? Então, se ela disse que é a minha cara, de fato, de verdade, eu tenho consciência que eu vou prestar contas diante de Deus, por tudo aquilo que diz respeito ao meu setor. Apesar de ser a fundadora e responsável pela metodologia, eu nunca fiz relatório financeiro, eu não sei organizar a parte financeira da escola, eu não gosto de trabalhar com números nesse sentido, e sempre outras pessoas organizaram essa parte. Eu jamais fui responsável por essa parte. Eu sou responsável pela parte pedagógica, a parte ministerial está toda dentro da parte pedagógica. O ministério é a parte pedagógica e eu sou responsável por essa parte espiritual, você entende? Então, mesmo no período da pandemia, a Avivar não sofreu assim, um baque, uma crise muito grande no sentido de resultado de aprendizagem, porque todos os pais que participaram, as crianças aprenderam. Então, nós tivemos um bom resultado no que diz respeito à aprendizagem das crianças. E em relação à parte financeira, sempre teve dificuldade e até hoje tem. E eu não posso fazer tudo, eu não tenho chamado para fazer relatório financeiro, isso eu nunca fiz. E várias pessoas já passaram por esse setor, o setor financeiro na Avivar. Mas a parte que Deus aprova, que está à mão de Deus, é a parte pedagógica, a parte espiritual, a estratégia. A metodologia é toda uma estratégia, o Pequena Luz é estratégia, porque Deus é um Deus estratégico. Veja como Deus agia em relação a Josué. Deus dava as estratégias de guerra nos mínimos detalhes. Então Deus é um Deus estratégico, eu utilizo de estratégia. Tem gente que pensa ou diz: Cléia, nunca eu sei nunca eu sei quando você está brincando ou falando a verdade. Aí eu falo o seguinte: bom, eu não estou mentindo, mentir é pecado. Estratégia é diferente de mentira, certo? Eu vou dar um exemplo aqui bíblico.
Ou o Salomão recebeu toda a sabedoria da parte de Deus. O homem que recebeu mais sabedoria. Uma vez ele usou uma estratégia falando que ia cortar um bebezinho ao meio, porque duas mulheres foram até ele para ele resolver esse impasse. As mulheres tiveram um bebezinho no mesmo dia e uma mulher dormiu por cima do seu bebê e matou. Eu acho que eram mulheres da vida, prostitutas. E aí a outra ficou com inveja do bebezinho, pegou o bebê da outra e colocou ao seu lado para dizer que era o seu filhinho. E aí aquela confusão, uma dizia o bebê é meu e a outra dizia é o meu filhinho, eu conheço o meu bebê. E foram até o rei Salomão, que resolvia essas questões. E diante disso, com certeza, estava difícil a situação, mesmo para um rei tão sábio. E ele usou uma estratégia de sabedoria e não mentiu. Eu afirmo a você com toda certeza, Salomão não mentiu. Ele chamou um dos seus guardas com uma espada na mão e falou: coloque o bebê aqui e parte o bebê ao meio, dá metade para uma mãe e metade para a outra. E a mãe verdadeira imediatamente disse: não, entregue o bebê inteiro para outra mulher. E a outra mulher, que não era a mãe verdadeira, falou: pode cortar ao meio. Jamais uma mãe mandaria cortar o seu bebezinho ao meio. Uma mãe não faz isso, até porque o amor de mãe é o amor mais próximo que tem o amor de Deus. Próximo, não é igual. O amor de Deus é muito maior do que o amor de mamãe. Sabemos que tem mãe que coloca o seu bebezinho em uma caixa de papel. Tem muitas que abortam, mas o sentimento mesmo de mãe, o sentimento puro de mãe é um amor muito lindo, é uma conexão muito forte. E aí Salomão, com toda a sabedoria, pensou assim: se eu falar assim, eu vou descobrir quem é a mãe verdadeira, porque jamais uma mãe vai concordar em cortar o seu bebê ao meio. E foi dito e certo. Ele mentiu? Não, ele não mentiu. Então muitas vezes uma pessoa tem que se fingir de louca só para ficar viva, começar a babar, cair pelo chão. Eu acho que foi Davi que fez isso. Se fingiu de louco diante de uma situação só para permanecer vivo. Ele mentiu? Não, ele usou uma estratégia. Então Deus, na sua justiça, na sua sabedoria, ele diferencia o que é estratégia ou mentira. Eu usei várias vezes estratégia de sobrevivência para permanecer viva, para permanecer com a vida aberta, para permanecer com o meu trabalho, tanto que eu sofri perseguição nesses 20 anos. Aí eu orava a Deus: Deus dá-me sabedoria, Senhor, diante da situação. Eu já me vi cercada de inimigos por todos os lados, de pessoas invejosas querendo destruir de todo jeito o testemunho da Vivar. Eu enfio o trabalho como todo, a minha própria vida, a vida pessoal, a vida da minha família, tentaram prejudicar em todas as áreas, em todos os aspectos. Então, assim, se não fosse a sabedoria estratégica da parte de Deus, eu não estaria viva te contando hoje a história. Assim também Deus deu sabedoria estratégica para Esther. Se não fosse a estratégia para denunciar Amã daquela forma que Amã era o principal inimigo, queria exterminar de uma vez todos os remanescentes. Então Esther usou várias estratégias. Deus é um Deus estratégico e Deus dá sabedoria estratégica aos seus servos. Ok? Portanto, não é uma mentira, apenas uma estratégia. É porque tem coisas que não se pode expor ao público, não se pode falar os detalhes, tem coisas que tem que falar nas entrelinhas. Eu já vivi situação, o próprio Deus ministrar. Fale apenas nas entrelinhas. Deixe de maneira subentendido. Então, nem tudo deve falar abertamente assim. Mas isso não é uma mentira, é apenas uma estratégia. Então, eu espero a compreensão de vocês para que possam compreender que a Vivar é uma escolinha que tem uma metodologia estratégica, o Pequena Luz é um projeto estratégico e o Deus da Vivar é um Deus estratégico. O Deus vivo e verdadeiro, o Deus que é o Deus amigo, o Abba Pai, o Papai do céu, o Deus que é amor e também justiça, é um Deus extremamente estratégico. Gabriele, minha filha mais novinha, está aqui na recepção, digitando o projeto Pequena Luz, as tarefinhas do projeto. Lani fazendo matrícula, o irmão Mazinho pintando. O ajudante do Mazinho faltou hoje e só vem hoje à tarde. E assim, Lico resolvendo várias questões no banco. Enquanto isso, eu estou aqui organizando os últimos detalhes. E amanhã eu quero ler para as meninas, inspirado em 1 Coríntios 13, um texto que vem na minha Bíblia de estudo da mulher sábia. O texto já vem resumido, eu gostei muito do texto, e o texto diz assim: o amor, inspirado em 1 Coríntios 13, 1 a 9.
O amor é um dom divino, sem o qual perdemos o desejo de viver. Sem ele, nossa vitalidade física, emocional e mental se torna desequilibrada e a nossa resistência é diminuída, predispondo-nos para as enfermidades e a morte. Sem ele, a nossa existência se torna pobre, vazia e destituída de emoções, fazendo-nos sentir como se fôssemos mortas-vivas, vagueando sem rumo e sem propósitos significativos. Na verdade, a única alternativa que temos é amar ou deixar de viver. A única alternativa que temos é amar ou deixar de viver. O apóstolo Paulo nos apresenta as razões porque o amor é tão importante para a nossa vida. Ele cita 5 dons: línguas, profecias, ciências, fé e caridade, ressaltando que sem amor tais práticas nada significam. O amor é o que enriquece os dons, ele lhes dá valor. É o amor que reconhece o valor da pessoa ou do objeto amado. O amor verdadeiro se baseia em princípios e não em emoções. Princípios esses que emanam do respeito pelas qualidades que vê no objeto das suas atenções. O amor é o sentimento que deseja o bem-estar da pessoa amada e não está interessado em satisfazer os seus próprios interesses. Ele não está centralizado no eu, mas nos desejos e interesses da pessoa, que é a razão da sua existência. O amor verdadeiro se exprime mais em atitudes do que em palavras. Não adianta você falar, eu te amo, I love you, e não demonstrar por meio dos seus gestos, a sua preocupação, a sua oração, o seu desejo de aconselhar, né? Não adianta só palavras, tem que associar as palavras e as atitudes. Mas as palavras também têm sua importância. É importante você falar, eu amo você, eu te amo, você é importante na minha vida, você é um presente de Deus para mim. Como eu sinto saudades de você, você mora no meu coração sem pagar aluguel, etc, etc, etc. Eu falo essas palavras o tempo todo com as pessoas ao meu redor e tem gente que estranha. Gente, aí tem gente que estranha, porque a minha atitude geralmente é assim com crianças, com as mamães dos alunos, mas algumas vezes com pessoas velhinhas, idosas, enfim, qualquer idade, eu demonstro assim, esse meu jeito afetuoso. Eu sou um poço de sentimentalismo e afeto, gente. O amor não conhece os limites da sua resistência, desconhece os termos da sua confiança e ignora as fronteiras da sua esperança. Ele sobrevive a tudo. Uma pessoa pode perder o seu dinheiro, a sua posição, a sua fama e a sua reputação. Se não perder quem a ame, ainda valerá a pena continuar vivendo. O amor triunfa quando tudo falha. Tudo nessa vida é passageiro. Só o amor não tem fim, pois como a sua origem está em Deus, como ele é eterno. É lindo demais, não é? O amor. 1 Coríntios 13, 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Aqui está falando do amor perfeito de Deus. Quando vier o que é perfeito. Cléia, quando vai chegar o que é perfeito? Quando começar o avivamento. O amor perfeito de Deus, esse amor sobrenatural. É essa promessa de Deus. Imagine aí a mudança. A mudança do mundo centralizado no amor de Deus, compreendendo a essência de Deus. O Deus que é um Deus Pai, é o juiz, é o Criador, mas é um Deus amigo. Pense como um amigo age. Você que tem amigos, porque todo mundo tem amigos, não é verdade? Você tem amigos quando você considera demais a amizade de alguém, você abre o coração, conta segredos. Ninguém conta segredos a qualquer pessoa, só conta segredos ao amigo. Deus também é assim. Deus considera muito a amizade, eu vou abrir o meu coração te contar segredos. Aqui na Terra, quando você tem um amigo que você ama demais, demais, você não vai deixar ninguém perturbar o seu amigo, falar mal, maltratar. Você entra em defesa do teu amigo. Deus faz isso também. Só que a diferença é que a defesa de Deus Deus, quando fica irado, quando é provocado, o zelo dele é provocado, ele mata ou ele coloca enfermidade. Deus é Deus. Ele pode rachar o chão e o povo cair vivo lá dentro. Deus é Deus. E ele está fazendo muitas coisas demonstrando a ira dele. Deus está irado no tempo presente. Irado com o comportamento do ser humano que está absurdo demais, a quantidade de pecado. Deus é santo, 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 e ele não enxerga o pecado como as pessoas enxergam, entende? A idolatria é terrível aos olhos do Senhor. O amor ao dinheiro, a obsessão por dinheiro, por bens materiais,
A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, distorcer o caráter de Deus, Deus também não se agrada disso. A mentira, a exploração das pessoas pobres, mais carentes, o engano, a falsidade. Então, o que está acontecendo tanto no mundo? O roubo, adultério, enfim, acumulou tanta coisa errada nesse mundo que Deus está irado. Deus está irado no tempo presente, em relação à quantidade absurda de pecados no mundo. Por isso que Deus está agindo assim, com juízo e justiça. Deus está mostrando o lado de juiz dele. Aqui na Avivá, Deus está mostrando o lado de amigo dele. Deus é amigo da Avivá, Deus é amigo de quem é amigo dele. Mas como eu falava sempre, Deus me falava, eu vou tratar como amigo quem agir como amigo. Quem se comportar como inimigo, eu vou tratar como inimigo. Porque Deus é um Deus, gente, de afeto, de emoções. Como Deus pode considerar como amigo alguém que desobedece o tempo todo, que zomba, que escarnece o mistério de Deus, que pisa nas pérolas? Então não tem como. Quem quiser ser amigo de Deus deve se comportar como amigo de Deus. Como, Cléia? Obedecendo a palavra, lendo a Bíblia, com sede e fome de obedecer, fazendo jejum, aconselhando o povo a fazer o que é certo, entende? Ninguém é perfeito, gente. Deus não está exigindo perfeição absoluta do ser humano. Deus sabe que é um processo, mas a Bíblia diz ser de santo porque eu sou santo, né? Nós devemos caminhar nesse caminho de renúncia, de santidade, de querer agradar a Deus. E para fazer isso tem que morrer o ego, o orgulho tem que desaparecer. A pessoa tem que morrer para si, para o mundo, e nascer para Deus. Não é fácil esse processo, mas se você não agir assim, é uma decisão pessoal sua, porque você tem livre arbítrio. Se você não decidir, eu quero obedecer, eu quero agradar a Deus acima de tudo e de todos, eu quero agradar o coração de Deus, eu quero fazer o que é certo, Senhor, e buscar isso em oração, em jejum, em leitura da palavra, essa vontade de obedecer, você não vai mudar, porque o ser humano é influenciável, o mundo todo está influenciando para o pecado, para o que é errado, por todos os setores da sociedade. A inversão de valores espalhou geral no mundo todo, a guerra, a violência, a maldade, tudo de errado. Então é difícil demais viver no caminho de santidade, no caminho de renúncia. É difícil, mas não é impossível. E Deus, Ele quer fazer essa mudança através dos seus ungidos, das suas ungidas, dos seus escolhidos. Deus, Ele chama para perto dele. Você quer ser o meu amigo? Você quer ser a minha amiga? Você está preparado, preparada para o grande propósito que eu tenho para o teu futuro? Porque Deus, Ele também ele escreve o nosso futuro. Mas Ele não impõe em relação à amizade, a esse tipo de coisa que eu explico sempre. Deus não impõe, Deus não obriga ninguém a ser amigo de ninguém, ninguém a ser amigo dele. Deus não obriga. Quando a pessoa não quer, Deus deixa. Até porque o Espírito Santo de Deus é muito educado, doce e sensível. Quando a pessoa resiste muito, insistindo no pecado, Deus deixa, entrega a própria sorte. Às vezes entrega na mão de demônios, como fez com Saul. Um espírito mau da parte do Senhor, um demônio com a permissão de Deus atormentava Saul por conta do pecado da inveja, a inveja de Saul, né? Praticamente convidou esse demônio opressor, que hoje em dia assim se chama de toque, transtorno obsessivo compulsivo, mas na verdade é um demônio que perturba as pessoas que sentem inveja demais, que alimentam inveja demais. Então é muito perigoso o pecado, não só por quebrar a comunhão com Deus, mas destruir a vida todinha em todos os aspectos. Matar a felicidade, a alegria. O pecado acumulado faz isso. Todo mundo peca, nós nascemos com a semente do pecado. Mas o segredo é reconhecer e confessar. Pedir perdão a Deus. Reconhecer, confessar, pedir perdão e abandonar as práticas pecaminosas. Dessa forma, nós vamos entender o que é, de fato, que significa andar no caminho de santidade, o caminho plano, que eu sempre prego sobre o caminho plano, o caminho de santidade, o caminho que Deus vai tirar todos os obstáculos, que Deus vai sensibilizar as pessoas, de acordo a Isaías 14, versículo 2, cativarão aqueles que os cativaram, significa eles serão presos pelo coração, pela afetividade, pelo amor, pelo carinho. O amor é tanto que dá para perceber pelos gestos, as palavras, e Deus deixa transparecer esse amor através do testemunho da Avivá, da história da Avivá. O Deus amoroso e amigo da Avivá está aí para estender a mão, para ajudar, para abençoar. Eu estou cheia de sonhos e expectativas para esse ano. O projeto está tão lindo, tão organizadinho. Vou compartilhar só um pouquinho para vocês a pastinha dos professores, tá bom? Só um pouquinho rapidamente, porque eu já vou para casa, que eu ainda vou preparar o almoço para hoje.
Eu estou aqui com uma das pastinhas das professoras que eu vou entregar para elas amanhã. Primeiramente tem aqui o calendário escolar de 2024, início das aulas dia 5/2, divisão das unidades, enfim. Aqui, Escolinha Viva, Projeto Pequena Luz, promovendo a educação e valores. Tema, os frutos do Espírito. Texto base, Gálatas 5:22, introdução. Aí aqui eu explico sobre a importância. Eu não vou ler tudo não, porque demora demais. Aqui é um texto sobre a importância de trabalhar esse tema. Olha, eu utilizei a palavra no plural mesmo, mas não é uma heresia. A Bíblia fala, as obras da carne está no plural, e o fruto do Espírito. Mas para a criança compreender melhor, é importante trabalhar cada fruto separadamente. Se tem obras no plural, mas é o fruto, a Bíblia fala o fruto, mas você utilizar o plural, os frutos, não é uma heresia, apenas para facilitar a compreensão das crianças. Então eu dividi em 4 unidades, aí nós vamos trabalhar os frutos o ano todo trabalhando esse tema, explorando. Que na verdade cada fruto representa um valor. Se você prestar atenção, você vai ver que a alegria, a paz, o amor é um valor. Como a Viva trabalha sempre o resgate de valores, e Deus ministrou esse tema para mim, não foi Deus que escolheu o tema, viu? E aí me deixou à vontade para criar as tarefinhas, os versículos para memorizar, enfim, o projeto todo. Então o principal projeto da Viva é o projeto Pequena Luz, o alicerce espiritual, a base. E outros projetos também são bem educativos. Na Viva não pode nenhum projeto mundano, com música mundana, com ideologia antibíblica, com ideologia de gênero, por exemplo, não pode. Histórias de bruxa, gnomos, fadas, não pode. Nada do Walt Disney, não pode. Então, todo o trabalho é feito assim, com muito cuidado, um tipo de música selecionado, um tipo de brincadeira, só pode educativo. Nenhuma criança pode colocar apelido ofensivo. Se colocar, tem que pedir perdão. Nenhuma criança pode desrespeitar as professoras. No lugar de falar, você é chato, você é feio, nós orientamos falar, você é lindo, você é linda, eu amo você, eu quero te dar um abraço. É assim a orientação desde pequeno. Então é tudo diferente na Viva e as crianças mudam o comportamento, chamam a atenção. Tem criança em casa que quer orar antes das refeições, porque aprendeu a orar na escola. E os pais fecham os olhos, param. Alguns pais comentam depois. Tem pai que fala uma palavra feia, a criança diz, papai, que coisa feia, o seu coração vai ficar manchado, o seu coração vai ficar preto, isso é pecado, papai. E o pai para de falar, ou palavrão, ou de falar alto, ou gritar. Então as crianças da Viva, elas pregam o evangelho do seu jeitinho lá fora. Muda o comportamento deles diante dessa metodologia, pedagogia afetiva. É assim, incrível a fofura, como é lindo demais. E justamente essa beleza toda que reflete nos aspectos comportamentais dos pequeninos, dos pais, das pessoas lá fora, que acaba incomodando o reino das trevas, entende? E aí desperta inveja de muita gente. Aí eu vou explicar aqui o projeto Pequena Luz todinho para as meninas, que são novatas, que tem que entender como é a estratégia. E aí eu separei valores, essa parte eu vou ler para você, olha como eu separei. Valores, primeira unidade, amor, alegria, paz. E aí amor, morango, alegria, pera, paz, banana. E eu vou comparar com as frutinhas. Segunda unidade, paciência, amabilidade. Paciência, laranja, amabilidade, maçã. Terceira unidade, bondade, fidelidade. Bondade, manga, fidelidade, abacaxi. Quarta unidade, mansidão e domínio próprio. Mansidão, melancia, domínio próprio, uva. Então nós vamos associar com as frutinhas. Tem a parte da educação infantil de 2 a 5 anos. E as tarefinhas do Fundamental 1, diferenciadas da educação infantil. Os versículos para memorizar, tudo certinho aqui. Associar o versículo com a gravura correspondente, porque ajuda na memorização. E depois tem a culminância no final do ano, semelhante ao que fizemos da vida e a obra de Noé. Dentro do tema, os frutos do Espírito, a culminância no final do ano. Então, o ano todo um trabalho envolve produção textual, atividades de português, matemática, das demais disciplinas, porque o projeto ele é interdisciplinar. Ele é multidisciplinar. Então, nós podemos trabalhar o conteúdo normal. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Então, Jesus aprendia geografia, ciências. Jesus aprendia sobre tudo. Entende? Diante de Deus e diante dos homens. Não é pecado você ensinar matemática, você ensinar geografia. Não é pecado isso, mas o principal, a base do alicerce é espiritual. O principal, a oração, o estudo da palavra, o incentivo ao jejum. A parte espiritual é o mais importante na vida das crianças, dos adultos, dos professores, de todo mundo em geral. A base espiritual, o alicerce espiritual, a rocha que é Jesus Cristo, estando firme na vida da pessoa, a pessoa consegue vencer os obstáculos, as dificuldades.
Com Jesus você consegue ficar firme. É impressionante isso, impressionante, mas mesmo em meio à guerra, às situações, às adversidades, essa situação não rouba a paz dentro do meu coração e o amor que eu sinto. Não rouba essa paz. Ah, Cléia, você fica assustada e chora. Sim, faz parte da minha natureza, a minha natureza infantilizada. Criança assusta facilmente, eu tenho um lado de criança muito forte em mim. Mas não é porque eu estou chorando aqui que eu fui arrasada o dia todo. Acontece uma situação, eu paro de chorar, começo a glorificar o Senhor. Eu fico assustada facilmente e deixo transparecer isso. Mas isso não rouba a paz e o amor do meu coração. Quando eu vou orar, eu sinto a paz no meu coração. Deus responde minhas orações. Ele ministra o que sente por mim. Como eu devo agir, me ensina as coisas, entende? Você consegue entender isso? A intimidade profunda com Deus. Então isso vale a pena, gente, vale a pena, é maravilhoso demais. A comunhão com Deus, a amizade com Deus é maravilhoso, é lindo demais. Então, resumindo, a minha vida é linda, a minha vida é maravilhosa. Sabe, eu tenho amor no coração, transbordo amor por Deus, pelas pessoas, pelo Ministério Avivar, por tudo que Ele está fazendo, tudo que Ele vai fazer. Deus tem sonhos tão lindos, gente, tem sonhos lindos para o futuro de descer da Bahia, do Brasil. Lindo demais, gente. Agora eu vou ter que sair. Eu acho que ele já está me chamando ali, eu vou preparar o almoço hoje. Deus abençoe. Uma palavra tão linda e quase esquecida me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. No deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Você me cativou, te amo em Jesus. Hoje é dia 23 de janeiro, quase 15 horas da tarde, e eu estava aqui no meu quarto, sentada na cama, lendo a palavra, refletindo, meditando, e de repente começou essa chuva agradável. E esse barulhinho fica bem pertinho da janela do meu quarto. Olha que delícia, gente, chuva mansa, agradável. Ai, eu amo esse clima. Está mais forte, veja como está forte. E agora eu vou fechar a porta da cozinha. Quando chove muito mesmo, entra um pouquinho de água na cozinha, se não fechar a porta. Eu vou fechar a porta, vou para o meu quarto, continuar lendo a Bíblia e meditando na palavra de Deus. Tenha uma boa tarde, Deus abençoe ricamente. Louvado seja o nome do Senhor.